Muito bom dia, irmãos. Muito bom dia, irmãs. Aqui estamos no Centro Espírita Ana Prado, Amor e Caridade, para, a partir de hoje, procedermos a alguns estudos espíritas de temas variados. Nós já estamos de forma presencial, mas a direção da casa resolveu, com as bênçãos de Jesus, iniciarmos alguns estudos espíritas de alguns temas, variados temas extraídos da codificação espírita pelas mãos de Kardec. E nós iniciamos hoje esta bênção divina, sem, como disse, ter a pretensão de exaurir qualquer assunto, mas esclarecer-nos a respeito de alguns assuntos. E hoje nós iremos começar por um tema extraído da obra de Kardec, que é intitulada O Céu e o Inferno. Uma obra muito bela, onde ele explora, sob as luzes do Consolador, o que é o céu, o que é o inferno. E nós vamos hoje começar estudando a conceituação de céu à luz da doutrina dos Espíritos. E nós contamos com todos vocês nesta caminhada. Façamos a nossa prece inicial. Deus de bondade, ilumina-nos em mais um instante das nossas jornadas no mundo. Dá-nos forças para continuar. Iluminai-nos, Pai. Iluminai nosso coração, nossa mente, nossa alma. E como nos disse Jesus, a verdade vos libertará. E é em busca desta liberdade, é em busca desta felicidade que nós te rogamos a bênção. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Nós vamos, então, de uma forma diferente, estudarmos juntos a respeito, como lhes falei, de alguns temas espíritas. O céu. O que é o céu? Em geral, a palavra céu, ela designa o espaço indefinido que circunda a Terra e, mais particularmente, a parte que está acima do nosso horizonte. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus, superpostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas. Então vejam que este conceito de céu pelos antigos era mais ou menos o que nós temos aqui nesta figura, aonde a Terra está ao centro, não é? E acima dela, em círculos concêntricos, nós temos os diversos céus. O primeiro céu, o segundo céu, não é? O terceiro céu, o sétimo céu. Então, os antigos, não é? De acordo com os conhecimentos que dispunham naquele tempo, eles acreditavam, mas ainda hoje há quem acredite, que este céu está ao redor em esferas circuncêntricas, não é? Digamos assim. E aí, é por isto que tem aquele ditado popular que diz, olha, tu estás no sétimo céu. Quando Paulo também reportou-se no Evangelho, ele fala que ele conseguiu subir ao terceiro céu. Então, esta doutrina, esta teoria, ela, obviamente, levava em consideração todo o conhecimento de que o homem tinha naquela época antiga. Mas esta doutrina,
ela tem alguns inconvenientes. E o primeiro deles é considerar que a região, o primeiro deles é considerar que a Terra é o centro do universo. Não é? Então, nós já estamos, a ciência posteriormente demonstra esta inverdade. Então, nesta doutrina que considerava estes céus como estas camadas concêntricas em torno da Terra, ela tem este primeiro inconveniente. O segundo inconveniente é o considerar limitada a região dos astros. Como o homem não tinha o conhecimento científico que lhe dava a base que nós temos hoje do infinito do universo, porque o universo é infinito. Então aquela visão, a nossa visão era muito pequena. Esta doutrina, portanto, tem os seus inconvenientes gravíssimos. E o primeiro deles, com certeza, é o de considerar, é o de ter considerado a Terra como o eixo universal, o centro do universo. Muito bem. Além do que, nesta doutrina, o Criador estaria distante, ao invés de estar no centro, de onde se irradiaria todo o seu pensamento. E aí, com o nosso despertar, os homens descobriram mais tarde que não é a Terra o centro, o eixo do universo, mas em nosso sistema solar é o Sol, o grande dirigente do seu séquito de planetas. E este Sol que irradia-se perto de nós, ele é apenas mais um astro que brilha nesta ilha cósmica. E em nossa ilha cósmica, em nosso sistema galáctico, nós temos, conforme dizem os cientistas, mais de 100 bilhões de sóis. E cada sol, com o seu, digamos, séquito de mundos ao seu redor, todos unidos pela força da gravidade, esta força que o homem desconhecia à época destes conceitos. E nós vamos avançando. Pois bem, este novo conjunto de conhecimento conduz o homem a rever os seus pontos de vista. E aí a perguntar-se então o que é o céu. Desde já, nós já podemos perceber que o céu não é uma área circunscrita, limitada geograficamente pelos homens, pelas religiões, pelos filósofos, pelos teólogos. O céu é muito maior que possamos nós imaginar. Mas vamos caminhar para chegarmos a uma conclusão do que dizem os espíritos do que seja o céu. Vamos caminhar um pouco pelos conceitos que a doutrina espírita nos trouxe até chegarmos a uma conclusão do que seja o céu sob a ótica dos espíritos. O homem compõe-se de corpo e de espírito. O espírito é o ser principal, é o ser inteligente, e o corpo é o seu invólucro material que o reveste. O corpo sem o espírito não é nada, mas o espírito sem o corpo, ele é tudo, é radiante, é a inteligência. Ao deixar o corpo, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde prepara-se para depois reencarnar.
Sim, meus irmãos, nós vivemos muitas vidas, o que nos dá a possibilidade de nos aprimorarmos, de nos burilarmos como um diamante bruto que se lapida ao longo do tempo. Existem, portanto, dois mundos. O mundo corporal, composto pelos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, que é composto pelos espíritos desencarnados, com o seu corpo espiritual, portanto. A morte do corpo não é mais do que a ruptura dos laços que os retinham cativos. Já dissemos, sem o espírito, o corpo não é nada, mas o espírito sem o corpo, ele é tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecerem e para progredirem. Então Deus, quando nos criou, Ele nos criou igualmente e nos deu o livre-arbítrio, nos deu vidas e vidas, nos deu a oportunidade de crescermos e nos aperfeiçoarmos, depurando-nos acima da matéria, reconhecendo-o como o Criador da vida. Portanto, o Pai, sábio e bom, e nós vamos estudar isto mais tarde, pela razão, não criaria anjos de uma forma instantânea e nos deixaria e criaria outros que passariam por dificuldades. Não, somos todos criados em estado de ignorância intelectual e nós vamos, pelo esforço próprio, pelo trabalho próprio, conquistando, vencendo a matéria, até chegarmos à angelitude. É assim que está no universo. Esta é uma lei universal. Portanto, meus queridos, isto é mais um objeto, mais um ponto em que devemos refletir. Muito bem, o mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Isto, meus irmãos, é uma questão de vibração. Na medida em que o espírito se depura, ele torna-se a sua constituição, torna-se muito mais fluídica. E com isto, ele torna-se, digamos assim, invisível aos irmãos que ainda estão em um tipo de vibração mais inferiorizado. Em resumo, um espírito mais evoluído torna-se invisível diante de um espírito menos evoluído. A suprema felicidade somente é compartilhada pelos espíritos perfeitos e puros. Eis porque Jesus nos disse um dia: meus filhos, a felicidade ainda não é deste mundo. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se veem, muitas vezes, homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente e vice-versa. Então nós temos, os espíritos nos dizem que o progresso material, ele não anda em compasso igual com o progresso intelectual. É por isso que às vezes nós vemos irmãos intelectualizados
mas moralmente destruídos. Outras vezes nós vemos irmãos extremamente moralizados de acordo com as leis divinas, mas que ainda falta vencer a estrada do conhecimento intelectual. Mas em um determinado ponto, de vidas em vidas, o Espírito vai juntar estas duas pontes e fazer um caminho só. O progresso intelectual caminhará junto com o progresso moral. A encarnação ou a reencarnação, ela é necessária ao duplo progresso moral e intelectual. Uma só existência não é suficiente para que o espírito adquira os conhecimentos de que necessita para a sua vida. Eis porque a reencarnação ela é necessária ao burilamento do espírito. Caminhando, não é, meus irmãos? E o espírito também progride na erraticidade. O que é a erraticidade? A erraticidade é o mundo espiritual que nos circunda a Terra. São as colônias espirituais, é o mundo espiritual que nos rodeia, propriamente dito, a outra dimensão. E nessa dimensão, nessa erraticidade, os espíritos também evoluem? Sim. Nós também recebemos as missões? Nós também trabalhamos com afinco pelo nosso burilamento? Mas é na carne, na reencarnação, que nós somos verdadeiramente testados. Pois bem, esta reencarnação, ela pode dar-se tanto na Terra ou em outros mundos. O universo do Pai é infinito e temos irmãos e humanidade espalhados pelo universo afora. Nós não estamos sozinhos neste universo. Esta pluralidade de mundos já nos foi dita por Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele completa: se isto não fosse verdade, eu não vos teria dito. E a felicidade dos espíritos? O que é? Nós estamos falando de céu, e nós já vimos que os antigos e muitas das teorias que ainda permanecem acham que o céu é uma área delimitada, circunscrita a uma determinada esfera que está ao redor da Terra. Mas isto era fruto do pensamento aonde um cientista chamado, um filósofo grego chamado Ptolomeu. Veja que as ciências estão acompanhando mesmo estas revelações parciais. O homem ainda se segurava na ciência. Ptolomeu descobriu, ou achava que a Terra era o centro de tudo, e em cima desta ciência, as religiões também vieram dizer: olha, a Terra é o centro de tudo. E acima desta Terra, em esferas concêntricas, nós temos os diversos céus. E Deus está sentado em seu trono no terceiro céu. E Deus está sentado em seu trono no sétimo céu. Mas as ciências evoluíram e logo descobrimos que a Terra era apenas um pequenino planeta situado no braço da nossa Via Láctea, capitaneada por um Sol, entre os bilhões de sóis existentes somente em nossa ilha cósmica. Pois bem, esta felicidade que é este céu dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa como muitos imaginam.
A vida espiritual é uma constante atividade, mas atividade isenta de fadiga, como aqui nós temos. Nós fazemos muitas coisas e nos fadigamos, mas no plano espiritual não é assim. A vida espiritual é uma constante atividade, mas a atividade, como dissemos, isenta desta fadiga. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres e, portanto, na ausência de atrito proveniente de contato com os maus e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Vejam, vamos tomar esta ideia. A felicidade consiste também nas tarefas que nos fazem felizes. Os puros espíritos são os messias mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa que não se chega senão pela pureza espiritual. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. Então vejam o que dizem os espíritos neste trabalho incessante que os espíritos realizam no universo em nome do Criador. E na medida em que nós vencemos a matéria, que nos colocamos adiante dela, depurando-nos, nós receberemos missões mais complexas. Vejam que Jesus recebeu a missão mais complexa como espírito missionário, que é nos dirigir esta humanidade desde o princípio. Todas as inteligências, meus irmãos, concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida das suas forças, seja no estado de encarnação ou no de espírito, por toda parte existe atividade, desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zênite, o ápice. Neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades e aptidões. Então, nós temos espíritos trabalhando em todos os pontos do universo. Os senhores pensam que as grandes almas estão na contemplação do rosto do Altíssimo? Não. Mas a cada missão que recebem, lhes dá a felicidade íntima. O trabalho, onde quer que se encontrem,
os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Posto que os espíritos estejam em toda parte, os mundos são, de preferência, os seus centros de atração. Em torno dos mundos adiantados, uma imensidade de espíritos. Cada globo tem sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada, em sua maioria, pela encarnação e desencarnação. É como temos na Terra, a população global da Terra, meus irmãos, incluindo as almas encarnadas e as desencarnadas, dizem os espíritos, vai a mais de 40 bilhões. Então vejam que este globo, ele não é somente das almas que estão encarnadas. Imensas, grandes colônias espirituais para abrigar estes irmãos na espiritualidade, e em todas elas o trabalho, a atividade. Vamos caminhar, não é? Nessa imensidade ilimitada, pergunta-se então, onde está o céu? Bem, meus irmãos, os espíritos respondem que o céu, ele está em toda parte. Onde os espíritos e os homens estiverem trabalhando pelo amor. Onde estivermos na busca da paz. Aonde mergulharmos no trabalho profícuo, na caridade, no perdão, na luz, no amor, aí também estará o céu. Vejamos, imaginemo-nos em trabalho de caridade dentro de um orfanato, onde crianças sem pais estão ao desamparo. Será que não temos uma felicidade íntima? E aí está o nosso céu. Portanto, nós não temos um céu circunscrito a uma área, a um local específico, onde estivermos em trabalho missionário em nome do Altíssimo, o nosso céu interior estará vivo. Será que ao irmos a uma unidade prisional, aonde irmãos cometeram os mais bárbaros crimes, e espalharmos o Evangelho naquele local, nós não estamos felizes internamente na missão que estamos cumprindo? Nós não estamos vivenciando um céu íntimo, uma vez que o Pai está em todos os lugares do universo? Aquele local pode ser espiritualmente carregado, mas intimamente nós estamos abrigados em um céu pela missão que Deus nos deu. Será que quando nós nos deslocamos para dar um copo de sopa a alguém que está em dificuldade, em lágrimas, mesmo em um ambiente comprometido, não estamos no céu? Ora, aquele ato nos deixa felizes interiormente na missão que Deus nos concedeu. Então nós estamos também em nossos céus, porque Deus está em todos os lugares.
Onde estão os espíritos luminosos? Não pensemos nós que eles estão em atitude contemplativa. Estão em todos os lugares, inclusive nos umbrais, nas regiões catastróficas, aonde o mal é ali o ar que se respira, mas aquela entidade missionária está ali para convencer aqueles irmãos de que a luz é o grande caminho. Então, irmãos, este céu como uma unidade quase que geográfica, aonde Deus está sentado em seu trono, desistam. Esse céu não existe. O céu está em toda parte. Evidentemente que nos mundos mais adiantados, nos mundos felizes e celestes, são moradas de espíritos que já podem, pela depuração, ver a face do Pai e sentir de forma mais intensa e penetrar nos seus segredos. É bem verdade que esses mundos são estações que só podemos ter acesso pela depuração acima da matéria. É o céu também. Mas não significa dizer, por exemplo, que os espíritos que estão em trabalho neste momento ao nível da terra estejam no inferno. Pelo contrário, estão felizes, e esta felicidade íntima, este céu também existe, porque Deus está em todas as partes. Pois bem, caminhemos. Esta doutrina, portanto, de que considera a Terra apenas um pequeno pontinho imperceptível, aonde os seres são criados, morrem, ela não se coaduna com o amor do Pai, não é? Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos, votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Muito bem. Mas a doutrina espírita dos espíritos veio nos mostrar que o céu das religiões não se situa em algum ponto limitado, como já lhes adiantei, mas veio nos mostrar pela razão, pela revelação e pela ciência que o céu está em toda parte. Mas e por que Deus não revelou estas verdades desde o princípio? Ora, meus irmãos, nós iremos recebendo os conhecimentos na medida em que nós avançamos espiritualmente. Não se ensina ciências profundas para aqueles que estão na fase infantil. É necessário irmos amadurecendo. E neste caminhar, as revelações se tornam possíveis na medida em que a razão se vê iluminada pelas ciências. Se não vejamos, antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e a sua formação, poderiam os homens compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Então vejam que a razão se encontra em caminho com a razão, está ali palmo a palmo com as ciências.
Ora, nós vimos que antigamente os homens consideravam a Terra como o centro de tudo, mas as ciências demonstraram que não é assim. Então, esta pluralidade de mundos só pode ser entendida por nós, homens, quando nós enxergamos, juntamos a razão com a ciência. Não foi assim? Se há 2000 anos atrás disséssemos a um irmão de que o espaço, de que o universo era infinito, de que a Terra não era o centro de tudo, ele não acreditaria. Somente com o passar do tempo é que estes conhecimentos puderam ser dados aos homens. Vejam que tudo nos chega de forma gradual, na medida em que nós entendemos. Não há que se criticar quem assim pensava. Não. Essa revelação parcial foi dada aos homens daquele tempo na medida em que as suas ciências fizeram aquelas revelações. Mas hoje, isto não é assim. Nós não podemos acreditar que Deus está em uma terceira camada, em um terceiro céu. Nós não podemos mais acreditar que Ele está em um nono céu, um sétimo céu, quando o Pai se encontra em todas as partes, e em todas as partes, portanto, nós poderemos construir o nosso céu sem deixarmos, obviamente, de ter conhecimento da existência de mundos felizes, de mundos celestiais, aonde o Espírito já venceu a matéria e já se aproximou muito mais de Deus. Antes da geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes da astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes do progresso da ciência psicológica? Não, meus irmãos, não. Os homens compreendiam as coisas mais pelos sentidos do que pelo pensamento. O universo era muito vasto para a sua concepção, razão pela qual ele o restringiu ao seu ponto de vista para largá-lo mais adiante. Mas a revelação parcial teve sua utilidade e, embora sábia até então, hoje não mais satisfaz. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento, de raciocínio, de inteligência, sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. E é o que nós alertamos a todos. Não se pode mais conceber um terceiro céu quando o Pai está em toda a parte. Quando estamos felizes no cumprimento das nossas missões, aonde quer que sejamos nós chamados a exercer as nossas pequenas virtudes. E a gente vê, às vezes, muitos irmãos dizendo: eu vou para o céu. Bem, irmãos, se o céu
é aquele lugar circunscrito e limitado aonde Deus está sentado e que ficaremos em atitude contemplativa. Esse não é o pensamento dos espíritos que já transitaram para o plano espiritual. Mas é evidente, como dizem os mesmos espíritos, que na medida em que nós evoluímos, na medida em que nós nos depuramos, nós nos aproximaremos muito mais do nosso Criador. E assim é este céu. Aonde está o céu, portanto? O céu, ele está em toda a parte. Era isto, meus irmãos. Esta é uma visão que está no livro O Céu e o Inferno de Kardec, pela inspiração dos Espíritos, e que, ao observarmos a lógica desse raciocínio, ao enxergarmos a lógica pela razão, pela ciência, pela filosofia, nós iremos ser mais felizes, muito mais felizes. Por que muitos espíritos, ao chegarem no plano espiritual, tornam-se infelizes? Porque eles foram ensinados de que ao chegarem na espiritualidade, alguns deles iriam para o céu. E o que encontram? Uma pátria espiritual organizada. O que encontram? Trabalho. E não o descanso, como muitos dizem. É maravilhoso. É um trabalho que não desgasta. Portanto, meus queridos, era este o estudo de hoje, o céu. No próximo encontro, nós falaremos sobre outro tema. Na próxima quinta, nós falaremos sobre outro tema. Façamos, pois, a prece final. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade na terra, em todos os mundos, como nos céus. Em todos os céus. Céus que está em toda parte. Pai misericordioso, ilumina-nos, conforta-nos, esteja em nossos corações e sobre o mundo. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, e até o próximo encontro.